Algumas pequenas alterações na operação de uma empresa são capazes de gerar um efeito cascata que transforma o negócio inteiro. Honestamente, muitos empresários não sabem nem que isso é possível, porque eles vivem atolados numa rotina totalmente disfuncional, onde a equipe vive apagando incêndios, onde a comunicação é feita por incontáveis grupos de WhatsApp e a gestão é feita por um monte de planilhas totalmente descentralizadas. Essa rotina baseada em processos manuais e reativos provavelmente faz com que a empresa não funcione direito. Ela não tem um substrato necessário para uma boa funcionalidade estratégica. E obviamente isso culmina numa disfunção de uma série de outros fatores. Afinal, a sua operação não funciona de maneira adequada por conta de excesso de tarefas manuais e de uma estratégia de dados extremamente ruim. Dessa forma, você gera desmotivação na sua equipe e acaba criando um ciclo de feedback positivo para essas situações, onde a empresa continua perpetuando esses processos ruins no dia a dia. Mas como assim feedback positivo? Você pode estar se perguntando, não seria negativo? Não, é igualzinho na psicologia. Por exemplo, quando você começa a fumar ou beber, quando você é jovem, você está tendo um reforço positivo daqueles comportamentos. Seja pela sua galera achar que isso é legal, né? Então isso tudo é um feedback positivo que vai reforçar os seus maus comportamentos. Talvez a sua empresa esteja nesse exato momento passando por isso. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente algumas ações rápidas que você pode executar. Não significa que são simples, mas são rápidas, que podem finalmente tirar o seu negócio deste caminho e direcioná-lo para uma rota muito mais funcional e lucrativa. Começando por esse conceito. Esse conceito, ele funciona em tudo em nossas vidas, principalmente sobre gestão, estratégia e otimização de negócios. É um princípio da economia conhecido como regra de Pareto. Isso se aplica perfeitamente a todos os outros processos empresariais. A regra de Pareto diz que basicamente 80% das consequências advém de 20% das causas. Traduzindo para o mundo dos negócios, 80% dos seus problemas, do seu estresse, do seu desperdício de tempo e de dinheiro vem de 20% dos seus processos que estão mais ferrados e ineficientes. Portanto, se você conseguir identificar e mexer nesses 20% corretos, provavelmente vai existir um efeito cascata que vai melhorar 80% da sua empresa. Claro que os números são apenas uma referência, mas o princípio ele é validado na prática todos os dias. A questão é que mexer nesses 20% nem sempre é uma tarefa simples. Muitas vezes, esses processos chaves demandam uma energia e uma complexidade de análise muito grande. Certamente, um desses itens que muitas empresas fazem errado é o que é responsável por 80% das consequências negativas. E é, por exemplo, a falta de um processo de qualificação de leads ou a gestão financeira baseada em planilhas. E aqui quando eu falo planilhas, tá? Eu não tenho nada contra. Certamente, um desses itens que muitas empresas fazem errado é o que é responsável por 80% das consequências negativas. É, por exemplo, a falta de um processo de qualificação de leads ou a gestão financeira baseada em planilhas. E aqui eu falo que não tem nada de errado com planilhas, tá? Eu falo quando tem 1 milhão de planilhas que não se conversam entre si. Ou quando também a comunicação interna é totalmente descentralizada. Obviamente, mexer nesses parâmetros vai resultar numa melhora significativa em diversos outros. Mas como identificar e intervir nesses pontos de alavancagem? Antes de te mostrar as ações práticas, você precisa entender o fundamento. Nas neurociências existe um princípio formulado por um psicólogo chamado Donald Hub, que diz: neurônios que disparam juntos tendem a se conectar mais fortemente. Isso significa que quanto mais você executa o comportamento, mais forte aquele circuito neural se torna no seu cérebro e mais fácil é repetir aquele comportamento no futuro. É como criar um músculo para aquele hábito. Agora pense na sua empresa. A mesma regra se aplica. Funciona como uma memória muscular operacional. Quanto mais a sua equipe executa um processo de uma determinada maneira, mesmo que seja de uma maneira ineficiente, mais forte e mais automático aquele processo se torna na cultura da empresa. As sinapses entre as tarefas das pessoas e as ferramentas se fortalecem. Se a sua empresa sempre usou o WhatsApp para poder aprovar pedidos, a memória muscular de usar o WhatsApp para isso é extremamente forte. Tentar mudar isso sem uma estratégia clara é como levantar um peso muito pesado com um músculo que você nunca treinou. A tendência natural da organização é voltar para o caminho neural, ou melhor, o operacional, que ela já conhece. Então você deve pensar, mas minha empresa já tem uma série de músculos operacionais ruins, uma série de processos disfuncionais já formados. Como eu faço para poder quebrar isso e construir novos? É exatamente isso que vamos entender agora. A primeira coisa que precisamos fazer para mudar um comportamento empresarial enraizado é compreender como ele se formou e por que ele continua sendo executado. E para entender isso, precisamos de um diagnóstico profundo. É aqui que entra a primeira e mais crucial ferramenta que aplicamos, o diagnóstico de arquitetura operacional. Muitos empresários tentam implementar soluções sem antes entender a causa raiz do problema. E aqui é a mesma coisa de automedicação, você está tomando um remédio sem saber a doença. O nosso diagnóstico é um processo de imersão. Nós mapeamos a jornada do seu cliente, entrevistamos a sua equipe, analisamos seus dados, principalmente identificamos as regras implícitas e explícitas que governam sua operação hoje. Tá, e o que seriam essas regras? São principalmente crenças como
Ah, nosso sistema é antigo, mas funciona, então é melhor nem mexer. Então, essas regras, muitas vezes invisíveis, sustentam os processos ineficientes. O nosso diagnóstico traz essas regras à luz e identifica quais delas fazem parte dos 20% que estão gerando os 80% dos seus problemas. Uma vez que temos esse diagnóstico claro, precisamos de uma ferramenta para poder modular o comportamento da empresa, para que ele possa ir na direção certa. E essa ferramenta que muitos negligenciam é um roadmap estratégico, claro e bem definido, equivalente a uma agenda para sua transformação. Um roadmap é um mecanismo altamente eficaz para poder modular o comportamento organizacional. Pense comigo, se a sua empresa hoje obedece uma série de regras disfuncionais de forma automática, por que não usar uma ferramenta externa como um plano diretor para poder modular o comportamento para o lado? Isso que nós fazemos. Nós criamos um roadmap que define fase por fase quais processos serão redesenhados e qual tecnologia de IA será implementada para poder sustentá-los. Por exemplo, teremos ali a fase 1, organizar a casa, implementar um sistema de gestão centralizado, como por exemplo o Slack, para poder matar os grupos de WhatsApp e criar uma única fonte de verdade. Mais uma vez, pessoal, eu não vejo problema nenhum em grupo de WhatsApp, tá? Eu uso isso com meus clientes também. Um exemplo aqui que o Slack ele pode só fase 2, otimizar o motor de vendas, implementar um agente de IA para poder qualificar os leads, automatizar o follow-up e garantir que nenhum cliente seja esquecido. E a fase 3, inteligente de negócio, implementar um dashboard que coleta todos os dados de todas as áreas e te dá uma visão do seu lucro, custos e performance, permitindo que você possa tomar decisões. E só um parênteses aqui, pessoal, essa parte de dashboards e inteligência de dados, eu vejo que é uma demanda muito forte nas empresas. A gente conversa com vários empresários, várias empresas grandes, que eles não têm noção clara de qual produto deles é o que dá mais retorno. A ideia central é criar uma nova regra que está embutido e categorizado em um roadmap. E daí, o comportamento da empresa tem que respeitar o que está ali. Antes que para a sua equipe e para você seja mais desconfortável não seguir o plano do que executá-lo. Porque só assim o roadmap vai virar um mecanismo de modulação de comportamento capaz de fazer com que a sua empresa execute uma nova ação, quando a memória muscular antiga tenta puxá-la de volta. Dessa forma, nós começamos a fortalecer os circuitos e as sinapses que levam a um comportamento empresarial mais adaptativo, mais saudável e mais funcional. Como na musculação, o progresso pode parecer lento, mas a consistência em seguir o plano é o que fortalece os novos músculos operacionais e finalmente permite que você mude rápido a sua empresa com IA. A transformação de uma empresa não acontece por acaso. Nem como a simples acontece quando você entende profundamente a causa dos seus problemas e cria um plano estratégico, usando aqui a tecnologia como catalisador. Se você sente que a sua empresa está presa em um ciclo de ineficiência e quer ter acesso a esse mesmo nível de diagnóstico e planejamento estratégico, quero te fazer aqui um convite. Tem um telefone aí na descrição, salva ele e mande mensagem para a gente para poder agendar um diagnóstico de arquitetura operacional. Nessa conversa, nós vamos aplicar essa metodologia para poder entender os seus desafios, te apresentar um rascunho de um roadmap de transformação para o seu negócio. É o primeiro passo para você poder parar de ir contra a corrente e começar a construir uma empresa muito mais funcional, inteligente e lucrativa. E se esse conteúdo te trouxe uma nova perspectiva sobre o seu negócio, então um abraço e até a próxima.